pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos ao novo episódio do Rock Talks, o podcast de empreendedorismo e inovação. E hoje nós estamos aqui dentro da Universidade Federal de São João del Rei para falar sobre inovação. E nada mais justo, né, falar de dentro de uma universidade que é tão importante para a existência dos ecossistemas de inovação. Eu sou o Davidson Paulino, essa é a Nayara Cândido e agora eu vou apresentar os nossos convidados. Primeiramente, muito obrigado por estarem conosco nessa jornada, nessa empreitada. E vocês vão falar um pouquinho mais sobre vocês, mas eu acho que eu quero destacar um ponto que são professores, pesquisadores e, além de tudo, empreendedores, né? Vivendo esse desafio não só do universo acadêmico, mas também do mercado. Hoje nós estamos aqui com o professor Paulo Grangeiro, coordenador do NETEC, Núcleo de Empreendedorismo da UFSJ, e também com o professor Daniel Bonotto, que coordena a Indetec, a incubadora de empresas aqui da Universidade Federal. Sejam muito bem-vindos. Professor Paulo, fique à vontade para fazer as suas apresentações e depois a gente passa para o Daniel. Olá, obrigado por esse convite, parabenizar por essa iniciativa do Hub Rockford de poder fazer um podcast voltado aí para o nosso ecossistema de inovação. Eu sou o professor Paulo Grangeiro, eu sou farmacêutico formado pela Unesp de Araraquara, fiz meu mestrado e doutorado em bioquímica pela Unicamp, tive uma experiência de ensino na instituição privada e chego na UFSJ em 2009, no campus Centro-Oeste, em Divinópolis. Quando eu cheguei, eu acabei me tornando coordenador do curso de bioquímica. Só existem 3 cursos de bioquímica e uma aposta muito importante que esse curso teve, né, é para formar cientistas e tecnólogos e com uma disciplina obrigatória de empreendedorismo. É mesmo? Então, desde 2009, a gente já vem formando, né, bioquímicos com conteúdos desse, inclusive o professor Daniel Bonotto, ele foi o primeiro professor e teve esse desafio de apresentar essa disciplina, ele vai poder falar sobre essa experiência. Quando eu terminei a minha coordenação, eu acabei liderando uma equipe de professores para trazer o primeiro doutorado para a região centro-oeste de Minas Gerais, o doutorado em bioquímica e biologia molecular. E a pós-graduação ela teve um papel fundamental no nosso campus. E com essa minha experiência, né, na gestão, lendo sobre ciência e tecnologia, eu queria fazer um estágio de pós-doc que fosse voltado para a inovação. E aí eu acabei passando pelo MIT, fiquei 18 meses lá e voltei decidido que eu queria transformar as minhas pesquisas em modelo de negócio. E aí eu comecei a participar de iniciativas desse tipo. Foi em 2016 que eu retornei, fiz um curso em São Paulo de 50 horas para engenheiros e cientistas, um curso para modelagem de negócio, e a partir daí eu comecei a aplicar para programas de pré-aceleração, pegando ideias, produtos e processos do nosso próprio campus. E a partir disso, comecei então a modelar negócios, aí acabei entrando na disciplina também de empreendedorismo e por causa dessa experiência acabei sendo convidado a fazer parte do NETEC, coordenar o NETEC e fomentar essa cultura de empreendedorismo e inovação, não somente na academia onde eu estou, mas também nas cidades de abrangência da UFSJ. E aí as cidades, além de Divinópolis, como você comentou, São João del Rei. São João del Rei, que eu fico aqui às segundas e terças, e também tenho incentivado a acontecer também em Ouro Branco e Sete Lagoas. Então, a abrangência do ecossistema da Universidade Federal de São João del Rei é muito grande, né? Bem importante. São 4 cidades, então a gente consegue, de alguma forma, participar dessas iniciativas. Legal. Daniel? Boa tarde, bom dia, boa noite, né? Deve depender da hora que vocês estão nos escutando. É um prazer estar aqui. Muito obrigado, Davidson e Nayara, pelo convite. Obrigado ao Hub Rockford e também ao Cicobi, né? Crédito Vertentes, que financia os projetos. Eu sou Daniel Bonotto, sou professor do Departamento de Biotecnologia da UFSJ e estou coordenando a Indetec, a incubadora de base tecnológica da UFSJ. E a inovação e o empreendedorismo também tiveram comigo desde o começo da minha formação. Eu sou bioquímico pela Universidade Federal de Viçosa e lá eu ajudei a criar uma empresa júnior e acabei ficando no mestrado por lá também, desenvolvendo um projeto muito inovador que participou de um dos primeiros programas de incentivo à inovação do Estado de Minas Gerais, que foi o PI,
um programa que começou nos idos aí de 2006, 2007. Então, nós tivemos que fazer um modelo de negócio do objeto de mestrado de estudo que nós tínhamos naquela época e fazer uma prospecção, uma análise de mercado. Então, desde então, a gente tem contato intenso com a inovação. Quando eu cheguei na UFCJ, em 2010, nós encontramos, né, junto com o Paulo, um ambiente muito pujante, muito motivador e que ensejava, de fato, transformar pesquisa em negócio. Em 2013, 2014, nós criamos um grupo de inovação tecnológica, que era o GRIT, no campus Centro-Oeste, né, em Divinópolis. E de lá para cá, também criamos startups, participei de startup do Paulo, fomos acelerados, né, pelos programas de aceleração que existiam naquela época e que existe até hoje, Startup Lab, FIENG Lab, Inovativa, onde aprendemos, né, as metodologias e trabalhando com pesquisa aplicada em parceria com empresas, nós realmente entendemos que isso é o que nos move e que é um dos principais pontos que o país precisa desenvolver para gerar valor agregado aos nossos produtos e processos. Legal. Acho que até um ponto interessante, faz um pitch, 1 minutinho de cada empresa, porque também são empreendedores, né? Vocês destacaram muito aí essa vivência, essa trajetória ligada ao universo acadêmico, mas um pitchzinho rápido sobre as startups de vocês. Ok. Eu, juntamente com os meus alunos, a gente abriu uma empresa de biotecnologia. O problema que a gente resolve é o grande número de produtos químicos que são usados como tensoativos. Mais de 50% dos tensoativos que são usados na indústria de cosméticos, eles são de origem finita, do petróleo. A nossa solução, ela é bem simples, é substituir por produtos naturais. Então, a gente utiliza micro-organismos como fábricas para a produção desses tensoativos, desses biosurfactantes, que têm apresentado características superiores até outros biosurfactantes do mercado. O nosso modelo de negócio ele é B2B, os nossos clientes são indústrias de cosméticos, o nosso diferencial são as patentes que nós temos 3 patentes, uma patente já foi concedida e o que nos motiva é o uso de substâncias naturais para contribuir aí com um ambiente que não seja degradado ou até mesmo para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Que legal. O nosso spin-off é um spin-off, né, acadêmica, a Tratabio. O problema que ela resolve é a baixa produtividade que muitos produtores de peixes, né, tilápia e outras espécies possuem. E nós entregamos uma tecnologia de probióticos. Então, probióticos foram isolados pelo nosso grupo de pesquisa, da microbiota, inclusive, cultural mineira. Então, são probióticos que já demonstramos que aumentam a produtividade dos peixes porque reduzem as infecções, né, e permitem que eles cresçam mais e convertam mais ração. O nosso modelo de negócio é ração em peso, né? Nosso modelo de negócio é B2B, nós vendemos para os produtores de peixes e o diferencial competitivo também são as patentes que nós desenvolvemos. Legal. Muito legal saber um pouquinho da trajetória de vocês, não só como acadêmicos, mas também essa vivência no mundo das startups e também na modelagem de novos negócios. Pessoal, um prazer imenso ter vocês aqui conosco no 2º episódio do nosso podcast, do Rock Talks, né? E falando um pouquinho sobre os atores chaves de um ecossistema de inovação, né? A gente tem a universidade com um papel fundamental para que as ações do ecossistema aconteçam, né? E falando um pouquinho dos desafios que a gente tem dessa aproximação das universidades, dos ICTs, juntamente com as empresas, o mercado, né? O que tem sido feito, o que vocês estão trabalhando aí nos projetos para que essas interações, essas conexões, de fato, aconteçam e como que isso tem sido feito aqui no ecossistema da microrregião de São João del Rei e também dos campos
onde a Universidade Federal de São João del Rei atua? Essa pergunta ela é muito interessante e ela é muito importante. Os ecossistemas locais de inovação, eles são fundamentais para criar um ambiente propício de interação universidade, empresa e governo. Então, é uma tríplice hélice, é um motor de desenvolvimento econômico, onde essas hélices elas têm que girar de acordo para que aconteçam as alianças estratégicas. Então, é o governo, por exemplo, propondo uma lei de inovação local, por exemplo, criando até uma incubadora, como é o caso de Santa Rita do Sapucaí, que a incubadora é da prefeitura. São as empresas, por exemplo, criando seus PIDs ou fazendo relações com universidades, acordos de parceria, ou até mesmo licenciando as tecnologias que são geradas na universidade, e a universidade ela gerando conhecimento para melhorar, por exemplo, a competitividade dessas empresas. Em São João del Rei, esse movimento já vem acontecendo. Há 2 anos, né, foi realizado aí um manifesto, né, entre várias entidades, aqui no Campo Santo Antônio, né, e o Rockford participou. E mais recentemente aprovamos um edital da FAPEMIG para ambientes de inovação, para ter bolsistas que pudessem auxiliar nas ações dessas interações. Isso tem acontecido não somente em São João del Rei, mas nós também temos um ecossistema local de inovação já com uma governança definida em Divinópolis. Ouro Branco também passou por uma capacitação pelo SEBRAE para ter o seu ecossistema local de inovação, e o movimento também vem acontecendo em Sete Lagoas. E o objetivo assim, principal disso é aumentar a competitividade das empresas. O que nós queremos é usar o conhecimento de pesquisadores para fazer com que as empresas possam produzir produtos inovadores, processos inovadores e aumentar a sua competitividade. Então, se a gente pegar as cidades que têm universidades que já vêm fazendo essas interações, são cidades mais desenvolvidas. E isso é o que acontece nos países desenvolvidos. Eles usam o conhecimento e nós estamos na era do conhecimento. Então, há um interesse do governo com a neoindustrialização, inclusive, em fazer isso. Há um interesse da nossa universidade em fazer isso. Então, o NETEC, a Indetec, trabalha essa cultura, né, de melhorar os produtos, melhorar os processos e trabalhar com os produtos inovadores. Interessante. E pensando dentro desse universo, né, da aproximação tanto da ICT junto ao mercado, principalmente também governo, a gente tem hoje um papel importante dos ambientes de inovação para que isso aconteça. A incubadora é um exemplo, né, Daniel, desse ambiente. Por um outro lado, nós temos uma outra presente aqui, que é o Rockford, que hoje posicionando também como um co-work, hub de inovação. Para que essa aproximação ela aconteça de uma forma plena, esse ambiente de inovação também ele precisa estar se organizando, se movimentando para que, né, as ações de fato aconteçam. Na percepção de vocês, dentro do contexto das vertentes, né? A gente sabe também que os outros braços da universidade acabam alcançando região central, né? A região centro-oeste, ali pegando um pouquinho também do Inovap, né? Ouro Branco, Lafayette, Congonhas. Como hoje essa interação com os ambientes, a importância desse ambiente para que essa aproximação aconteça? Eu acho que é fundamental que ocorram sensibilizações, né? Se a universidade e os ambientes de inovação conseguem sensibilizar o governo local, o governo federal normalmente ele já tem essa capacitação, mas o governo local não costuma ser sensível a essa temática, né? E se você sensibiliza os empresários também, então esse processo de sensibilização ele é fundamental e ele é de fato promovido pelos ambientes de inovação. Porque agregar valor aos produtos significa competitividade, como o Paulo falou, maior valor agregado aos produtos, né? E a inovação significa, em última instância, de fato, rendimento, aumento de rendimento, aumento de valor, né? De monetização para o empresário e desenvolvimento daquele ambiente como um todo. Então, se conectar com as hélices, né? As hélices estarem juntas, né? O empresário está junto do empreendedor, junto do pesquisador e junto dos promotores de inovação e junto dos representantes do governo do município é fundamental. Existe uma receitinha de bolo para acontecer essa interação?
Olha, não. E não é uma tarefa fácil, porque a gente precisa de cultura. Tanto na universidade, para ter pesquisadores que queiram fazer interações com empresas, e tanto das empresas que queiram interações com os pesquisadores. Então, não existe uma fórmula, não é um trabalho fácil. Eu vou dar um exemplo pessoal. Eu levei 7 anos para conseguir um acordo de parceria com uma empresa de Divinópolis. 7 anos conversando, tentando alguma coisa. E teve uma empresa recentemente que foi rápido. Então, assim, as empresas vão ter que querer inovar. O perfil da empresa, se continuar sendo assim, eu prefiro copiar, não vai ser bacana. Ela tem que ter essa cultura. E eu tenho percebido, por exemplo, em Divinópolis, que a gente já tem um ecossistema, já que a gente já conecta com as empresas, e que as empresas têm buscado, as médio porte, grande porte, já têm buscado querer saber mais sobre possibilidade de cooperar com institutos de pesquisa, né, com universidades. Então, realmente, a questão ainda é cultural. E aí, para a gente criar essa cultura, a gente tem que ter iniciativas como essa, de explicar o que seria, né, o que seria a inovação, a interação. A gente tem que ter eventos de conectar pesquisadores e empresários. Eu tive a oportunidade de conhecer um núcleo de empreendedorismo da Boston University. Era uma brasileira que trabalhava lá. E ela me disse o seguinte: uma vez por semana, ela tinha que fazer um contato com uma empresa que já tinha parceria e um contato com uma empresa nova. Então, era obrigatório? Era obrigatório. Isso fazia parte do trabalho dela. Além de outras ações, ela sempre tinha que, uma vez por semana, entrar em contato com uma empresa nova, apresentar portfólio de patentes, mostrar que a universidade existe e que ela tem pesquisa nessas áreas tais. Interessante. E ao mesmo tempo, ela também tinha que fazer pelo menos com uma empresa que ela já tem contato, para saber se está ok, está indo tudo bem. Então, nós precisamos de recursos humanos para fazer essa ponte, essa conexão. Isso é um outro ponto fundamental também. Entendi. E tem até mesmo a formação empreendedora, né? Que é um papel não só interno da universidade, mas também da comunidade como um todo, né? Com certeza. E vocês, nesse ambiente acadêmico, vocês estão envoltos, né, a muitas pesquisas, a muitas descobertas, a insights que vocês têm que captar, né, e verificar essa oportunidade de virar negócio, né? E muitas vezes você consegue atingir isso também estimulando uma cultura de empreendedorismo dentro da universidade. E como que vocês acreditam hoje, quais que são os principais desafios dessa cultura empreendedora, dessa formação em empreendedorismo dos universitários, das pessoas que estão dentro da academia? Como que vocês enxergam? Eu vejo que o tema empreendedorismo ele tem sido muito difundido, mas ele também sofreu um processo de superficialização, né, de futilização. Assim, tudo é empreendedor, se usa esse termo, mas normalmente não se conhece de fato a profundidade do termo, que envolve uma cultura, uma filosofia de vida, né? E não simplesmente abrir um negócio. Tem grandes empreendedores que nunca abriram um negócio. O empreendedorismo não é ter CNPJ, na verdade. Exatamente. É agir e executar. É a capacidade de realização. Acho que a palavra-chave do empreendedorismo é essa, capacidade de realizar algo. Então, tem empreendedores que vão guiar ONGs ou que estão no governo, estão na universidade, que não vão abrir empresa, mas tem empreendedores que vão, de fato, empreender. Então, eu acho que é disseminar essa cultura do fazer acontecer, né, do mão na massa, eu acho que é o desafio maior com a meninada de hoje que tem dificuldade com mão na massa, né? Então, eu penso que esse é um ponto central, é mostrar o que de fato é empreendedorismo, é o fazer, é iniciativa, é acontecer. E a gente tem feito um trabalho bem bacana na universidade, porque quando nós chegamos aqui, até eu assumi o NETEC, eram somente 6 disciplinas de empreendedorismo na universidade inteira. Toda? Toda. Por quê? Porque os currículos não lembravam de colocar empreendedorismo. É muito recente, até se for ver na história, né, da Universidade Brasileira, você ter disciplina de empreendedorismo. Então, nós da Bioquímica apostamos nisso. Então, era o único curso que era obrigatório. E aí, pelo fato de existir essa disciplina, dos alunos ganharem prêmios, de verem nós aqui empreendendo,
outros professores começaram a implementar disciplinas de empreendedorismo por iniciativa própria. Aí vem um trabalho voluntário. E aí vem o trabalho voluntário, que também é nosso, né? Porque, por exemplo, eu dou empreendedorismo, mas não é da minha carga horária isso, é um trabalho voluntário meu. O Daniel Bonotto está dando empreendedorismo aqui na biotecnologia, não é da carga horária dele, ele está dispondo uma carga horária maior para isso. O professor Renilson, da economia, vai oferecer empreendedorismo na economia para o campus inteiro, inclusive CETAM. Olha. Então, essas iniciativas, elas vêm aumentando. Então, a gente precisa também, por dificuldade de ter um código de vaga para contratar um professor de empreendedorismo, nós temos que ter o voluntário, a iniciativa voluntária de um professor. E isso vem acontecendo. Então, nós temos hoje a possibilidade de ter empreendedorismo em quase todos os campi da UFCJ. E aí o desafio foi esse, né? Como convidar esses professores, como incentivar esses professores. E aí, para que esses alunos pelo menos tenham uma disciplina de empreendedorismo. E já acontece o Demo Day há alguns semestres. Né? Já está quase há 2 anos. São 2 anos já. Uma competição, o FCJ Demo Day, que é no final de cada semestre, com os 2 melhores times de cada disciplina. E aí é uma competição institucional. E aí é mais uma possibilidade de apresentação de um pitch, de ter uma banca, né? Inclusive você já foi parte da banca, para dar feedback e fazer com que esses alunos tenham a experiência de preparar pitch, modelar negócio para participar depois de iniciativas estaduais, federais, como por exemplo, uma seleção para um BHTech, uma seleção para uma Biominas, uma seleção para o FIENG Lab. Então, de alguma forma, a gente tem que preparar. Porque quando a gente participou, né, desses programas, o que a gente via? Alunos que vieram de universidades que, de alguma forma, já preparavam eles. Entendi. Então, por isso que é muito importante ter essas disciplinas, ou esses workshops, esses hackathons, esses Startup Weekend, porque são ações que acabam trazendo conteúdo de modelagem de negócio. E aí esses alunos se despertam até, acabam se interessando bastante em querer empreender. Entendi. E aí tem um ponto interessante, né? Daniel traz, você também trouxe em sua fala, o professor Paulo, essa formação da cultura. Hoje, então, tendo esse olhar para dentro do ambiente acadêmico, junto aos alunos. Mas se a gente der um passinho atrás, né? Ir lá para o ensino básico, né? de ensino. Hoje, a universidade também tem projetos para fazer provocação de que essa base, né, a base vem forte aí ligada ao empreendedorismo e inovação? Temos sim. Dentro desse projeto que nós aprovamos do Ambiente de Inovação da FAPEMIG, nós vamos atuar tanto no ensino médio de escolas de São João del Rei, Tiradentes e Coronel Xavier, como também em universidades. E lá em Divinópolis nós temos 2 iniciativas interessantes. Nós temos um programa que é da Prefeitura de Divinópolis chamado Inovem, onde nós, da Liga Acadêmica de Empreendedorismo do CCO, ajuda na capacitação de alunos do ensino médio. Olha que interessante. E aí tem parceria com empresa, e a empresa dá prêmio. Então a gente já está atuando também no ensino médio. E tem um outro projeto que foi recente, que a Liga Acadêmica de Empreendedorismo ajudou uma prefeitura, a de Carmópolis de Minas, a selecionar professores para dar aula de empreendedorismo. Gente, olha isso, um município de Minas Gerais vai contratar 4 professores para dar aula no ensino médio de empreendedorismo. E aí essa secretária de educação foi lá conversar comigo, eu falei assim, olha, vamos dar uma capacitação. Nós capacitamos 38 pessoas, 4 só passaram para ser professores mesmo. Então a gente acabou atingindo um número maior. E aí, no caso, são professores da rede municipal? Não, ensino, acho que tem que ser municipal, né? Porque é ensino médio, mas é o município pagando, né? Não é o sim, eles vão... Tá, são servidores médio, públicos, incentivando. É um concurso público, é servidor público com a cadeira de empreendedorismo. Que interessante. Então, isso é uma coisa também, olha só, a secretária de educação teve a visão de que ela tinha que incorporar professores na educação básica dela, e ela está fazendo isso. E aí a gente ajudou com a capacitação, nós demos esse workshop e fizemos uma prova, assistimos o pitch, e aí selecionaram os 4 melhores. Então,
E isso é um mecanismo também interessante. Se as escolas tivessem uma possibilidade de contratar professores também, mas não tendo essa possibilidade, nós da academia podemos ter projetos onde os nossos alunos podem capacitar Os projetos de extensão os também. projetos de extensão, né? Através de projetos de extensão. Interessante. E aí a gente tem hoje, então, por exemplo, na conversa, um olhar sobre o impacto, né, que pode acontecer desde da base, desde o ensino público ali, enfim, ensino fundamental, ensino médio, falando também dessas iniciativas que estão sendo relacionadas ao ambiente universitário, né? Mas quando a gente fala dos pesquisadores, né, os desafios, por exemplo, relacionados aí à hard science, né, à ciência dura, como que a gente faz uma provocação para que esses pesquisadores que já estão aí na sua trajetória desenvolvendo pesquisas, né, desenvolvendo projetos, como provocar? Não falo nem provocar inovação. Isso aí, né, as invenções, as patentes, elas surgem, mas o comportamento empreendedor. Hoje, como que vocês percebem que vem tendo tanto na Netec quanto também na Indetec esse desafio ou oportunidades relacionadas aos pesquisadores em si? Eu percebo que é também uma mudança de paradigma cultural, porque no passado recente, você empreender dentro da universidade era quase um sacrilégio, e especialmente aqui em São João, em que os campos são mais antigos, né? Então tem professores mais antigos com visões, por vezes, mais antigas. Então, isso mudou muito, os professores têm demonstrado interesse, né, em empreender, e acredito que todo esse trabalho, né, que tem surgido dentro do Netec e também na promoção dessa cultura empreendedora pelo estado de Minas, que tem programas desde o VUEI, né, antes do VUEI também nós participamos Startup Universitário. Então isso tudo vai disseminando cultura. Eu acho que é isso que nós precisamos agora, disseminar cultura. E aí, na Hard Science, é fundamental a gente esclarecer, porque vão ter os professores, pesquisadores que de fato vão trabalhar com pesquisa básica, e tem que ser assim, eles precisam disso e eles não vão empreender, e é importante que eles não empreendam para se concentrarem na pesquisa básica, mas vão ter professores, pesquisadores que vão trabalhar com as ciências aplicadas, e esses precisam, pelo menos, falar a língua das empresas, no mínimo, né? E tem oportunidades ímpares de empreender negócios dentro do laboratório. Hoje a lei de inovação permite essa interface, permite que os alunos sejam cotistas, que o professor seja cotista de uma startup, e isso é o primeiro passo para o desenvolvimento do país, que tanto nós almejamos, porque é assim que nós criamos indústrias e empresas de base tecnológica e também empresas que são muito mais sustentáveis financeiramente e podem alcançar unicórnios muito mais facilmente, porque de fato são negócios que têm uma fundamentação científica muito grande e, portanto, o potencial de agregação de valor muito grande. Eu queria até completar o Daniel, porque esse é um ponto muito chave na universidade. Eu vou trazer um dado para vocês bem interessante. Se você pegar os 10 maiores depositários de patentes no Brasil, 70% são universidades. Aí, de empresa aparece uma Vale, Petrobras, mas os 3 maiores depositários de patentes são Unicamp, USP e o FMG. Eles têm em média 1.500 patentes, nem 10% delas licenciadas. Nem 10%? Nem 10%, ou seja, nós estamos engavetando as patentes também. Existem várias razões para isso. Uma delas é que, no Brasil, 80% dos pesquisadores estão nas universidades. Na Coreia, 80% dos pesquisadores estão nas empresas. É na empresa que a inovação tem que acontecer. Então, a gente precisa colocar mais doutores nas empresas, isso é um fator. E nós precisamos também resolver um problema que é o vale da morte das startups, principalmente das spin-offs acadêmicas, que a gente consegue fazer numa escala laboratorial, TRL4, que é uma medida, uma régua que a NASA usa, né, e todos os núcleos de inovação tecnológica do mundo acabam adaptando, né, para dizer em que maturidade tecnológica está a sua tecnologia. Então, normalmente na universidade a gente chega até o TRL3 ou 4, e aí a gente precisa de fomento para poder fazer o TRL 5, 6, 7, que é, por exemplo, aumentar a escala para 10 litros no fermentador, 100 litros, 1.000 litros,
e a gente não tem onde fazer isso. Então, as hard science de biotecnologia, por exemplo, que nós estamos mais interligados, a gente não tem local no Brasil ainda para prestar esse serviço. E aí o governo tem um papel fundamental, que é investir para que as universidades possam ter essas plantas pré-pilotos, ou até uma planta piloto, para que ela pudesse chegar numa maturidade tecnológica maior e entregar para a empresa. As empresas não querem um TRL3, não querem um TRL4. Então, por isso que as hard science, elas ainda têm um desafio muito grande no Brasil. E quando se fala de biotecnologia, são 10, 20 anos de pesquisa, talvez. Porque se é um produto que vai ser ingerido, tem que ter fase 1, e é para tratamento de doença, são 10 anos só de ensaios clínicos. E aí tem um custo elevadíssimo. Então, nós temos muitos gargalos. E o que a gente precisa é de políticas públicas para que as pesquisas que estejam na bancada da universidade possam chegar a volumes maiores, ter um escalonamento maior e aí sim poder chegar para a empresa. Porque as empresas não vão assumir esse papel. Então, é política pública de governo. Entendi. E tem até um ponto, né, Nayara, que a gente estava conversando antes do podcast, porque tem que preparar para conversar com essas duas figuras, né, importantes para a universidade e também para o nosso ecossistema. Mas os editais também que estão abertos, né? Hoje acaba sendo uma ponte interessante. Isso. Até hoje, por exemplo, na data de gravação, né, tá aberto o pesquisador na empresa, Compete Minas, né? Sim. E até voltando, né, para essa parte dos editais, puxando um pouquinho aqui para a nossa aprovação do edital da FAPEMIG, existem uma infinidade de oportunidades para negócios que estão surgindo, para negócios que já estão com uma certa maturidade também, né? E um papel importante de fazer ações dentro do ecossistema é trazer, né, essas pessoas e divulgar, né, tornar pública essa informação que, de fato, às vezes demora a chegar no interior, né? A gente está no contexto de inovação numa cidade do interior e, às vezes, essas informações de tantos editais, tantas oportunidades de programas acontecendo, às vezes, essas informações, elas acabam, né, às vezes, não chegando para todo mundo. Como que vocês pensam, assim, em relação a isso, essas oportunidades? Até mesmo você comentar o edital aí que está aberto. Então, hoje, né? o governo de Minas, do ponto de vista nacional, tem sido uma referência, né, com os lançamentos de editais. Então, pesquisador na empresa, Compete Minas, hoje o Hub MG também lançando vários desafios de inovação, também impacta diretamente, né, a realidade da ICT e a realidade que vocês vivenciam, né? Isso, nós da academia, a gente já está acostumado a saber dessas oportunidades. Para nós, a gente fica atento a isso. Já está no radar, né? Já está no nosso radar. Então, assim, acessar site de CNPq, site de FAPEMIG, site de FINEP, a gente fica sabendo dos editais. Mas como que a comunidade local pode saber? Por isso que é muito importante o ecossistema local de inovação, onde num grupo de WhatsApp ou numa plataforma tem lá as oportunidades. E aí nós vamos comentar isso. Então, já vou fazer um spoiler aqui. Nós vamos ter um FINEP Day. 3 de abril, FINEP Day aqui no Campo Santo Antônio, e nós precisamos das empresas locais aqui. E aí vai estar um representante da FINEP falando sobre oportunidades da FINEP. Legal. Então já olha para a câmera, faz o convite para o pessoal. Então, vocês estão convidados a participar de um evento FINEP Day, dia 3 de abril, às 14 horas, no Campo Santo Antônio, aqui no auditório de Santo Antônio, onde a FINEP e o BDMG virão falar sobre oportunidades de investimento e inovação. Então, é presencial, tá? Então, venham participar, porque vai ser bem bacana. Para quem é dono de micro e pequena empresa, qualquer empresa, exatamente. Existem iniciativas, porque o que determina a participação dela é o faturamento que ela tem, aí a contrapartida dela é relacionada a isso. Então, como que as empresas ficam sabendo? Então, ou é um evento como esse, né, um podcast, ou é uma mensagem de WhatsApp, é dessa forma que o ecossistema fica sabendo. Ou é uma página que pode ser criada, né, para colocar lá informações. E os editais, eles vêm num momento interessante, porque eles preenchem o gap que existe entre o time da pesquisa, né? Porque isso é muito importante. Também é uma mudança de paradigma. O empresário entender que ciência leva tempo, investimento, mas isso, quando gera inovação, também gera lucro, e lucros exorbitantes, né?
Então, a gente vê na história aí das grandes empresas, né, das empresas que prosperam aí no mundo, que as empresas que investiram em inovação tecnológica, elas estão muito na frente, elas têm hoje um diferencial competitivo quase inalcançável. Então, como diminuir esse gap, né? Porque realmente a empresa às vezes não quer esperar, não entende o que é cultural, que envolve co-desenvolvimento. Co-desenvolver algo não é trivial, né? Às vezes tem uma tecnologia da China, não é melhor comprar aquilo, ou tem a tecnologia da Europa já pronta. Mas se a gente desenvolve junto, a gente desenvolve sob medida, né? No contexto local ali do seu problema. É algo muito mais assertivo e normalmente com muito menor custo também, né? Porque nós estamos no contexto brasileiro. Então os editais eles vêm resolver esse problema, esse gap. Então é muito importante que os editais contribuam e que as pessoas acessem os editais, os empreendedores acessem os editais para que a gente consiga juntos criar tecnologia e criar inovação. Eu queria até completar uma coisa que eu acho que é interessante, é a sustentabilidade. Quando a gente importa um produto, ele foi produzido lá fora. Aqui a gente tem a possibilidade de usar a nossa biodiversidade, de fazer de forma sustentável. E aí, por isso que é importante usar esse conhecimento da academia, para as empresas pensarem nisso. Olha, eu quero um produto sustentável. Porque se você está importando, você está favorecendo só a indústria de fora. A gente chegou a procurar, eu e o Daniel, desde que a gente se conheceu, a gente já ia atrás de empresa. É muito interessante isso. Quando ele chegou lá em 2010, 2011, a gente já estava indo atrás de empresa para fazer parceria. As empresas, elas preferem importar. Elas não querem ter o trabalho. Exato, né? E é interessante porque o royalty, na verdade, onde fica o dinheiro? O dinheiro fica onde está o projeto. Porque o que é mais caro no microfone, no computador, não é o plástico, o material que é feito. O que é mais caro é a tecnologia, a invenção. É igual a palestra sua, né? O quilo do minério para o quilo do probiótico, né? Exatamente. Então, a gente manda... Você tem esse dado aí? Eu não tenho. A gente manda direto dinheiro para fora o tempo todo. E isso é um problema econômico. O país não se desenvolve, porque não dá para viver só de minério, que vale 13 centavos de dólar. 1 quilo de minério é 13 centavos de dólar. Presta atenção, gente. Não dá para viver só de soja, que o quilo de soja está na ordem de 30 e poucos centavos de dólar. Quando a gente pensa que 1 quilo de satélite é 700 mil dólares, 1 quilo de medicamento que a gente usa aí todo dia pode chegar a $1 milhão, dependendo de 700 mil dólares, 800 mil dólares, dependendo do medicamento. Medicamentos corriqueiros, não medicamento de alto custo. A gente está falando nada mirabolante. Não, medicamento corriqueiro. 1 quilo de probiótico vai para milhares de dólares. Então, é fundamental a gente pensar no valor agregado que a tecnologia gera para as empresas. E aí, para a gente fechar essa conversa de hoje aqui, desse podcast, a gente podia falar um pouquinho das oportunidades, o que vocês estão vislumbrando aí sobre esse futuro curto, né? O que a gente se espera, o que a gente pode, na concepção de vocês, em relação ao INDETEC, ao NETEC e ao ecossistema de inovação aqui de São João del Rei. A gente acredita que estarmos aqui em sintonia e sinergia com o Hub Rockford é, de fato, um privilégio, porque nós vamos alcançar a muitos e vamos alcançar quem precisa ser alcançado. Então, o primeiro passo, acho que foi dado, né, que é essa sinergia, a criação no ecossistema sólido aqui de inovação nessa região, né, também é fundamental e isso está em vias de acontecer. Nós já estamos trabalhando para isso, né, para ter uma governança, para formalizar esse ambiente e conectar a todos os setores envolvidos. Antes de tudo, eu não posso deixar de falar aqui do serviço que a incubadora, a INDETEC, presta hoje, e não só para a universidade, mas para a cidade, para a região. As oportunidades que elas podem gerar para os negócios, né? Exatamente. Tradicionais, startups, enfim. Exato. Nós temos hoje uma metodologia que é certificada pela Amprotec, é uma metodologia CERN. Então, todas as empresas aqui da região, ou mesmo fora da região, que precisarem de um suporte e quiserem fazer inovação ou acharem que estão trabalhando nesse âmbito, né? Mas diferentes âmbitos de inovação, tem inovação social, tem inovação na forma de fazer um negócio, né? Não tem que ser inovação hard science, qualquer tipo de inovação, que é um conceito super aberto também. Ela pode se inscrever, tem lá no site
Indetec, desculpa, esse é e-mail. É o e-mail. www.ufcj.edu.br/Indetec. Isso, obrigado, Paulo. Tem lá um link, venha para a Indetec, basta clicar lá, tem um edital de 2022, com vigência de 2 anos, então ele vale até maio deste ano. Então basta que o empreendedor clique lá, preencha um formulário muito simples, com o modelo de negócio dele, então ele vai ser avaliado e vai concorrer à entrada na Indetec. E a Indetec vai fornecer esse know-how de acompanhar o negócio, de modelar negócio, de auxiliar em vários eixos importantes, né, definidos pela metodologia, para que o negócio sobreviva e alcance escala. Precisa ter CNPJ? Não precisa ter CNPJ, pode estar no âmbito da ideia, aí nós vamos ter a pré-incubação, e quando tem CNPJ, a empresa já está vendendo, é ideal que ela seja incubada de fato. E aí a Indetec também oferece, algumas vezes, né, espaço físico para as residentes, quando ela precisa desse espaço físico, e oferece também oportunidades, coloca o empreendimento no radar desses editais, dessas oportunidades que são tão comuns para nós, mas que às vezes são inacessíveis para os empreendedores. É um serviço muito importante. E no caso do NETEC, né, do núcleo, a gente tem trabalhado bastante aí a conexão da academia com o governo local, com as empresas locais, incentivando aí a criação desses ambientes, né, desses ecossistemas locais de inovação. Tem oferecido cursos, o próprio NETEC Talks também, que é um mecanismo aí de passar informações sobre empreendedorismo e inovação. A própria interação com os agentes locais de inovação é muito importante para a academia, tá? Davidson, como você tem feito, né? Então, o seu papel como agente de inovação local é extremamente estratégico. É o que tem feito com que os ecossistemas aconteçam. Sem um articulador, que é o que você tem feito, é muito difícil. Então, tem que manter um agente de inovação para poder fazer essas conexões e aproximar aí esses atores todos. E aí, um desafio que vocês vão ter que trabalhar é a governança local, né? Que a gente já está em conversa, para orquestrar. Imagine que é um monte de gente sabendo fazer um monte de coisa, mas que falta é um orquestrador. Falta uma convergência dos. Isso, também das é como ideias. se fossem passarinhos voando para todo quanto é lado. E aí nós vamos colocar todos na mesma direção. Então, esse é um grande desafio, tá? De como montar essa governança local aqui. O NETEC também, ele vai trabalhar os acordos de parceria, né, auxiliar aí nessas interações, e nós trouxemos instrumentos novos de interação com o setor produtivo que vale muito a pena vocês saberem. Hoje é possível compartilhar um laboratório de pesquisa para uma empresa. Se uma empresa aqui na UFCJ, um pesquisador, se ele quiser compartilhar o laboratório dele para uma empresa, ele vai poder. Se uma empresa quiser acessar, como que ela faz? Ela bate na porta aqui do NETEC? Não, ela no NETEC, eu posso intermediar. Então, a empresa ela é do setor de alimentos. Olha, eu quero desenvolver um produto. Aí eu consigo intermediar e chegar num pesquisador que trabalha com alimentos. Olha, que tem interesse? Tenho. Aí eles vão conversar. O que seria essa interação? Ela é um compartilhamento de laboratório? Ou, por exemplo, o que isso quer dizer? A empresa ela vai usar o laboratório de pesquisa para desenvolver um produto dela, através de um instrumento jurídico. Ou ela quer um serviço especializado. Ou seja, a empresa ela quer, por exemplo, um novo método de dosagem de leite. Eu quero usar um sensor para dosar fósforo. E aí é um serviço técnico especializado. Aí ela contrata um pesquisador também para isso. Então é muito importante as empresas locais saberem que elas podem interagir além dos acordos de parceria com a universidade. E aí esse é o passo que nós vamos dar esse ano para cadastrar esses laboratórios de pesquisa para prestar serviço e ao mesmo tempo compartilhar laboratório. Que interessante. Esse dispositivo, só complementando o Paulo, né, foi um avanço muito grande, na nossa opinião, foi o maior avanço que o UFCJ já teve na inovação. Isso foi gerado em setembro, né, foi permitido em setembro do ano passado, em que as resoluções foram aprovadas pelo Conselho Universitário,
Nenhuma gestão da UFCJ até hoje conseguiu trazer todos os dispositivos da lei de inovação para ser implementada aqui. Essa conseguiu, né? Então a gente comemorou muito, porque hoje a gente pode prestar serviço, a gente pode atender a comunidade aqui, trazer uma empresa, como o Paulo falou, para dentro do laboratório. É claro que tudo mediado ao controle da AGU, a contratos, né? Mas é de fato um avanço, porque muitas vezes a população não sabe que pode utilizar os serviços, os equipamentos de alto custo que a universidade tem, e agora isso é possível. Interessante. E, de alguma forma, isso estimula muito, né, a economia local, o desenvolvimento de vocações também locais, que eu acho que é um ponto extremamente importante. E a universidade, principalmente a UFSJ, cumprindo esse papel de desenvolvimento do todo, né? Seja o empreendedorismo, mas também o desenvolvimento social, porque todo mundo acaba sendo impactado, um efeito cascata. Enfim, são muitas iniciativas, né? São muitos projetos, não dá tempo para falar de tudo, mas de qualquer forma a gente consegue trazer aqui um rascunho, né, sobre iniciativas relevantes, e também tem tantas oportunidades a serem desenvolvidas, né? Você quer fazer um comentário? Sobre o quê? Não, é porque eu entendi que você queria fazer um comentário. Desculpa, eu estava só concordando com você. Não, beleza. E gostaria muito, né, de agradecer a disponibilidade e a atenção, né? Agradecer a Nayara por estar comigo aqui nesse desafio. A gente tem um friozinho na barriga para gravar, mas no final acho que dá certo. Agradecer muito, né, professor Paulo, professor Daniel, por enfim, tanto conhecimento, tanto a que vocês têm integrado também para o nosso ecossistema, é um ponto, né, extremamente importante, como tantos outros professores, não só da UFSJ, mas Instituto Federal, do Unipitã também, que tem feito trabalhos relevantes para a nossa comunidade. E para você também, né, que está assistindo, está acompanhando a gente até agora nessa conversa. Se gostou do conteúdo, curte. Se você não segue o canal, segue. Porque além de presenças como, né, os dois professores empreendedores que estão compartilhando o conhecimento, né, compartilhando um pouquinho do que acontece em São João del Rei região, nós vamos trazer também outras personalidades, outras iniciativas, e fica à vontade, né, para você também quiser indicar conteúdo, quiser que alguém apareça, porque às vezes não tem um entendimento do todo, né? Então, assim, fica à vontade para interagir, que o ecossistema só acontece quando essa interação ela começa, né, de uma forma plena. Enfim, muito obrigado. Mais um episódio, né, do Rock Talks, e a gente se encontra na próxima. Tchau, tchau. Tchau. Valeu. Acabou.